Hoje eu quero apresentar um setup sensacional, que o nome dele é Setup do Mergulho 777. Mergulho, exatamente por conta da aparência dessas médias que você está vendo aqui. É um setup de altíssima qualidade. Esse vídeo como um todo é um vídeo de extrema qualidade, porque eu vou te apresentar o passo a passo de uma estratégia vencedora. Curta esse vídeo aí para poder disseminar, esse conteúdo aí para mais traders que estão buscando sucesso na bolsa de valores. Porque, como você sabe, quando a gente busca encontrar as estatísticas das estratégias, tudo fica mais fácil, porque a gente passa a operar a favor das estatísticas. Então, esse é um vídeo sensacional. Eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje, mas antes eu queria dar um breve recado aqui. Você que ainda não é aluno do Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo. Se você quer ser capaz de testar diversos sistemas de trade, obter estatísticas de vários setups, fazer dezenas de backtests e descobrir setups vencedores, esse treinamento é perfeito para você, porque você vai receber 8 horas de aula, um e-book de 40 páginas, 17 estratégias prontas para copiar e vai participar de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento intensivo para fazer backtests no ProfitChart, é só clicar aí no link que está na descrição desse vídeo para você ver mais informações. Para você aplicar o setup do mergulho, você vai precisar de algumas ferramentas, então preste muita atenção. A primeira ferramenta que você vai ter que colocar no seu gráfico é uma média aritmética das 5 máximas, como você pode ver aqui. Tá vendo? Essa média aritmética é exatamente essa parte de cima desse canal que você está vendo. Consegue enxergar aqui? Essa parte de cima nada mais é do que uma média aritmética das 5 máximas. E o segundo indicador que você vai precisar é uma média aritmética das 2 mínimas. Preste atenção. Essa média das 2 mínimas é essa parte de baixo desse envelope aqui que você está vendo, certo? Então isso nada mais é do que um envelope com 2 médias. Uma média aritmética das 5 máximas e uma média aritmética das 2 mínimas. Perfeito? Então você entendeu como que é construído esse envelope? É com esses 2 indicadores aqui. E agora eu quero te falar qual é o terceiro indicador que você vai precisar colocar no seu gráfico. Preste atenção que nós vamos precisar do estocástico lento no período 7. Veja só o nosso estocástico aqui na parte de baixo desse gráfico. Como você pode ver aqui, eu coloquei esse estocástico no período 7 e tive que plotar aqui, olha só, uma linha marcando o nível 30. Veja só aqui a marcação desse lado direito, o número 30. Tá vendo? Então essas são as ferramentas que você vai precisar para aplicar o quê? O setup do mergulho 777. Então, feito isso, essa primeira parte foi para te mostrar os indicadores que você vai ter que incluir aí no seu gráfico. E agora eu quero explicar pausadamente para você como que esse setup funciona. Esse canal aqui é como se fosse um livro de setups, tá? É como se fosse um livro de setups aí em formato de vídeos. E você tem aqui um conteúdo gigantesco, repleto de setups para você poder ter ideias, né? E não só isso, temos as estatísticas também. Então eu separei aqui um exemplo muito bom para te explicar como esse setup funciona. O nosso ponto de entrada, ele ocorreu nesse dia aqui, veja só. Tivemos um ponto de entrada nesse local. E eu quero te falar exatamente o porquê disso. Veja que nós vínhamos numa queda do mercado, uma queda aqui que no momento estava de 13%. Então veja só que era algo forte, né? E com toda essa queda, nós tínhamos aqui um fechamento abaixo da média móvel aritmética das 2 mínimas. Veja que esse candle fechou abaixo, olha. Tá vendo? Aqui a gente tinha esse ponto da média, que era aqui em cima, e a gente teve o fechamento ocorrendo aqui embaixo, tá vendo? Então isso daí é importante você entender. Agora é o seguinte, a gente não vai conseguir entrar exatamente no ponto do fechamento. A gente vai ter que pegar lá um horário próximo do final do pregão e observar se a gente está tendo um fechamento abaixo dessa média. Tá? Então vai ser uma coisa aproximada. Não vamos conseguir entrar no preço exato do fechamento do candle.
Importante você entender isso. E você percebeu então que nós tínhamos esse fechamento aqui abaixo dessa média das duas mínimas, mas nós tínhamos também uma segunda coisa acontecendo, algo importantíssimo e essencial para fazer esse setup, que era o estocástico lento no período 7 abaixo do nível 30. Veja que o nosso estocástico estava aqui marcando 15, olha só, marcando aqui no nível 15. Então ele estava bem lá embaixo, né? E aí, com essas duas condições acontecendo, eu entendi que esse era um ótimo ponto de entrada na compra, né? Porque esse setup ele vai operar só na compra. Então, se você entendeu, esse setup ele tem duas condições para entrar numa operação. A primeira condição é a seguinte, vamos catalogar aqui para você entender corretamente. Condições de entrada. Vamos precisar que o fechamento do candle seja menor do que a média das duas mínimas, uma média aritmética, certo? Essa aqui é a nossa primeira condição. A segunda condição é que o estocástico lento no período 7, né? Período 7 esteja menor do que 30. Quando essas duas condições estiverem ocorrendo no mesmo candle, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na compra, exatamente como aconteceu aqui. Tá vendo? Então, foi essas condições que eu utilizei para montar essa operação nesse ponto. É importante que você entenda detalhadamente o que eu estou te falando, certo? Então, depois que você entrou nessa operação, a gente tem que sair, né? A gente não pode entrar e não sair, porque isso daqui é um setup para a gente poder operar. E a nossa saída, ela vai acontecer da seguinte forma. Assim que eu entrei numa operação, se no terceiro dia, né? No terceiro dia, eu estiver no lucro, eu vou fechar a minha operação. Tá? Como assim? Depois que a gente entrou, a gente teve o primeiro dia, certo? Que foi aqui. Tivemos o segundo dia, que foi aqui. E tivemos o terceiro dia, que foi aqui. Se nesse terceiro dia aqui que você está vendo, eu estiver no lucro, eu vou fechar minha operação. Preste atenção, eu não preciso estar no lucro 3 dias consecutivos. Não, eu só preciso fechar minha operação se no terceiro dia eu estiver no lucro. Aí eu vou fechar minha operação. O fechamento do candle, né? Você vai pegar lá no final do pregão. Se essa operação estiver te dando lucro, você fecha. Entendeu? Então esse aqui é um stop no tempo um pouquinho diferente, tá? E essa é a nossa primeira forma de saída. A segunda forma é essa que aconteceu aqui também, né? Calhou das duas acontecerem no mesmo candle, que é se o fechamento do candle for maior do que a média móvel aritmética das 5 máximas. E aí eu fecho a minha operação aqui também. Viu? Então a gente tem duas formas de sair de uma operação, que eu te mostrei aqui detalhadamente. Veja que essa operação deu para a gente um resultado muito legal aqui, ó, de 4,77%, né? E para ficar claro como serão as nossas condições de saída, eu vou catalogar aqui para você. Então, cataloguei aqui para você observar detalhadamente quais são as nossas condições de saída. Se você estiver anotando no caderno, eu tenho certeza que você vai entender como é que esse setup funciona. Veja aqui que a nossa primeira condição é a seguinte: fechar a operação no terceiro dia se estivermos no lucro. Então tem uma condição importantíssima aqui. A gente só vai fechar no terceiro dia se a gente estiver no lucro. Se no terceiro dia você não estiver no lucro, você não vai fechar não, você vai aguardar. Vai aguardar o quê? Vai aguardar o candle fechar acima da média das 5 máximas, entendeu? Então, são duas formas de você fechar a sua operação. E aí você pode estar me perguntando, mas onde está o stop desse setup? Onde é que eu vou colocar o meu stop no prejuízo? Esse setup ele não trabalha com stop. E isso é uma coisa muito normal. Existe algo chamado sinal de saída. E você não precisa necessariamente de uma ordem lá no LOS. Tá? Você não necessariamente precisa disso. Apesar de que você pode utilizar. Se você necessita, né? Se você
sente a obrigação de colocar uma ordem no LOS, você pode utilizar também. Apenas tenha consciência de que isso precisa ser com base em estatísticas, né? Você precisa de comprovação matemática, tá? Então esse setup ele vai ter essas duas condições para a gente fechar a nossa operação. Você vê que a gente fechou aqui, né? Então vamos aqui para mais um exemplo para que você possa entender esse setup. Veja que a gente teve um fechamento aqui abaixo dessa média móvel aritmética das duas mínimas, tá vendo? O fechamento desse dia ele estava ficando abaixo, né? Quando a gente pega lá no final do pregão. E aí, para confirmar a nossa entrada, nós tínhamos aqui o estocástico marcando o nível 16, olha só. Então, quer dizer, a gente tinha as nossas duas condições sendo satisfeitas para que a gente pudesse montar a nossa posição de compra. E foi o que a gente fez. Então, a gente entrou na compra exatamente nesse ponto aqui, olha só. E aqui foi o nosso ponto de compra. Depois que a gente entra, a gente tem que aguardar o candle fechar acima dessa média móvel aritmética das 5 máximas. Ou a gente vai fechar nossa posição no terceiro dia, caso ela esteja dando lucro, certo? Então aqui, ó, primeiro dia tá aqui. Vamos esperar, né? Segundo dia tá dando lucro. Se no terceiro dia ela estiver dando lucro, a gente vai fechar. Que nem fechou aqui. Então olha só que legal. Essa operação deu resultado pra gente, olha. 4,22% no gráfico diário. Sensacional. Então, vamos dar continuidade aqui, mostrar mais alguns exemplos para que você possa entender. Veja só que aqui a gente teve o candle fechando bem abaixo mesmo, né? Dessa média móvel aritmética das duas mínimas. Mas eu não entrei na operação. Por quê? Porque o estocástico lento estava aqui no nível bem alto, né? Vamos ver qual nível que ele estava. Marcando aqui, olha só, 69. Então eu não entrei nessa operação. Eu ignorei esse sinal, certo? E aí você vê que realmente o mercado caiu, né? Olha isso. Se eu tivesse entrado aqui, você vê que eu estaria perdendo aí algo em torno de 7%, né? Só que eu montei uma operação aqui agora. E vamos lá então que eu quero te explicar o porquê. Quando eu pego próximo do horário do final do pregão, eu percebo que esse candle estava fechando abaixo da média móvel aritmética das duas mínimas. Veja só esse fechamento aqui. E para confirmar esse sinal de entrada, nós tínhamos também o estocástico lento no nível 7. Olha isso que legal, né? Tava bem lá embaixo. E aí ele estava menor do que 30, né? Que é a nossa condição. Então a gente tinha aí as duas condições para que a gente pudesse montar a nossa operação de compra. E foi o que a gente fez. A gente vai colocar aqui a nossa ordem de compra nesse ponto. Vamos entrar no fechamento desse dia, aqui no gráfico diário, né? Diga-se de passagem, o melhor gráfico para fazer dinheiro é o gráfico diário. E aí, olha só. Primeiro dia, no lucro. Segundo dia, no lucro. Se no terceiro dia a gente estiver no lucro, a gente fecha essa operação, mete a mão no lucro e bota no bolso. Vamos ver aqui como aconteceu aqui. Então olha que sensacional esse setup, gráfico diário, dando um resultado para a gente de 3,39%. Olha que legal. Eu vou te mostrar as estatísticas, né? Não adianta só falar. Falar é fácil, o importante é te mostrar. Então entramos de novo aqui, aquelas duas mesmas condições, fechamento abaixo da média, estocástico lento abaixo do nível 30, tá tudo perfeito. Entramos na operação e vamos sair aqui no terceiro dia. Olha só, terceiro dia não estava dando lucro, então eu não vou fechar não, mas a partir do momento em que ela começar a me dar lucro, eu vou ter que fechar essa operação, né? Vamos ver aqui, olha que legal. No caso aqui ela fechou acima da média das 5 máximas, então eu fechei essa operação nesse ponto. Você vê que foi quase no 0 a 0, né? Foi bem próximo aqui, ela deu um lucrinho ainda. Então olha que legal. Então a gente fechou a nossa operação aqui. Então já te mostrei como é que o setup funciona. Tá aqui as operações catalogadas para você ver, né? Quantas operações a gente tem aqui. Olha só que legal, né? E agora eu quero te mostrar então aí as estatísticas desse setup e a lista de ativos onde ele funciona. E aí, se você tem interesse em obter essas marcações aqui para poder testar os setups e fazer backtests, eu tenho aqui o editor de estratégias que eu utilizo. E se você quiser aprender, eu tenho um treinamento intensivo aí no link que está na descrição desse vídeo.
que eu te ensino como utilizar essa ferramenta e eu ainda te forneço 20 setups prontos para você poder utilizar aí no seu editor de estratégias, certo? Então só você conferir aí no link que está na descrição desse vídeo. Vamos lá então para as estatísticas desse setup. Então veja só que legal essa curva de capital que a gente tem aqui na RADL3. Olha isso, uma curva de capital super ascendente do setup funcionando ao longo do tempo. Isso aqui foi a estratégia que eu te ensinei. Fazendo passo a passo dessa estratégia, obedecendo os sinais dessa estratégia, a gente conseguiu essa curva de capital. Então foi sensacional. Veja que aqui eu estou operando com capital de 50 mil. Ou seja, sempre que abriu a entrada, eu peguei lá 50 mil reais e coloquei nessa estratégia, né? Importante que você entenda isso. E aqui a gente tem um resumo. Você consegue perceber que ela é uma estratégia com alta taxa de acerto. Teve aqui 81% de acerto operando essa estratégia. Então veja que legal, né? Estratégias com alta taxa de acerto é muito interessante a gente observar. Veja que ela teve um payoff abaixo de 1, né? 0,63, ou seja, significa que quando a gente tomou o stop ele foi um pouquinho maior, né, do que o valor absoluto do nosso lucro, né? Então o nosso stop ele é mais pesado do que o nosso gain, né? Mas a taxa de acerto compensa isso. É por isso que a gente tem essa curva de capital sensacional, linda, né? Porque de que adianta? Você toma tanto stop, mas tanto stop que a sua curva de capital fica aquela coisa super errática, né? Super errática, aquela coisa feia. De que adianta você levar tanto stop então, né? Olha só que coisa linda. Você pega aqui desse ponto inicial até aqui, a gente teve só crescimento do capital. Então, uma estratégia muito boa, né? Muito boa. E você consegue perceber que ela teve um fator de lucro ótimo de 2,70. Isso é um fator de lucro muito bom para uma estratégia. Depois de 122 operações. Então ela te dá uma quantidade legal de sinais para você entrar, né? Lembrando que a gente está fazendo o backtest aqui desde 2005. Então, pegando 50 mil reais, jogando nessa estratégia, operando ela, exatamente como o setup manda, né? A gente conseguiu fazer esse capital aqui, tá? Foi 75 mil. Então veja que legal. Operando só a RADL3, né? E você teve aqui operações vencedoras, foram 99 operações. E as operações perdedoras foram somente 23 operações. Olha que legal. E a sua média de operações vencedoras, a quantidade que você costumava ganhar quando acertava uma operação, era R$ 1.200, né, aproximadamente aqui. E quando você errava uma operação, você costumava perder R$ 1.900, tá? E aí você teve aqui, olha só, a média de tempo em operações é de 7 dias, então ela é um pouco maior do que o do setup de mão de alface, né? O setup mão de alface que eu te mostrei, ele ficava em média 3 dias posicionado. Aqui ele já fica 7 dias, então ele fica um pouquinho mais, certo? E olha só, pegando aqui as operações, você consegue acompanhar todas as operações que ele foi fazendo. Como você pode ver, olha só, que a gente tem as operações fazendo com capital de 50 mil reais, certo? E aí, para dar continuidade a esse vídeo, para a gente não demorar muito, deixa eu mostrar para você outro ativo onde esse setup vai funcionar muito bem, que é a TIMP3. E aí aqui na TIMP3 a gente tem essa curva de capital desse setup sendo aplicado desde 2000, né? Olha lá a data inicial aqui desse backtest. Estou pegando aqui até o dia 1/8 de 2020. Então veja que legal, a gente teve uma curva de capital ascendente, o setup funcionando, o setup se mostrando eficiente. E aqui a gente tem a comprovação matemática de que todo esse processo, exatamente da forma como eu te falei, essa estratégia funcionou na TIMP3 desde o ano 2000. Então veja que interessante. A gente aqui obteve o seguinte: você teve esse capital aqui sendo produzido, né, depois de 173 operações, uma taxa de acerto de 81%. E o payoff ele é um payoff um pouquinho mais baixo, né? Ficou aqui 0,50. Então é importante a gente observar todos os detalhes de uma estratégia, tá? Antes de operar. É sempre importante a gente testar aquilo que a gente vai fazer, tá? É essencial. Veja que a maior sequência vencedora foram 17 trades em seguida acertando e a maior sequência perdedora foram 2 trades em seguida errando, certo? E aí a gente teve aqui também um fator de lucro de 2,33 e essa foi a curva de capital.
Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Você pode ver que ele está fazendo um gerenciamento de risco para poder entrar com 50 mil nas operações, né? E aí você vê aqui as operações que ele foi fazendo. Tivemos aqui também o relatório com todas as operações. Você vê que ótima sequência vencedora que ele teve aqui. E quando você pega todas as operações ao longo do tempo, você pode observar aqui, certo? E aí, para dar continuidade, vamos lá então para o terceiro ativo onde esse setup vai funcionar muito bem, que é a EQTL3. Então vamos botar aqui, ó, EQTL3 no gráfico diário. Veja só essa bela curva de capital ascendente. A gente teve muitas operações ótimas aqui, olha só, trazendo a nossa curva de capital lá para o alto. Então ficou muito bom esse setup aqui, né? Na EQTL3 no gráfico diário. Veja só, a gente está pegando desde 2008. Então um setup que vem funcionando muito bem aqui nesse ativo. Uma taxa de acerto ótima de 87%. Veja que legal. 87% de acerto, com fator de lucro de 4,97. Total de operações, 71 operações. E o payoff, 0,72. E olha só que a gente teve 62 operações vencedoras contra somente 9 operações perdedoras. Ou seja, a taxa de acerto é o que importa nesse setup, porque é ela que vai te fazer produzir dinheiro, né? É a taxa de acerto. Então é um fator fundamental nesse setup aqui. É a taxa de acerto que está construindo essa ótima curva de capital, certo? E aí nós tivemos então as operações, como você pode ver aqui todo o relatório de operações desse setup sendo aplicado aqui na EQTL3. Outro ativo muito bom para operar esse setup é a CCRO3, e esse setup funciona muito bem nela. E aí olha só que sensacional aqui na CCRO3, gráfico diário, essa curva de capital linda, né? Que a gente teve essa estratégia funcionando. Olha isso, que coisa bonita da gente ver. Curva de capital ascendente, né? Sem grandes estresses, foi subindo o capital. Então, CCRO3 é sensacional para operar esse sistema aqui. Veja que eu estou testando desde 2003. Então, você tem aqui uma comprovação matemática de um grande período de tempo. Então, olha que sensacional. Setup excelente aqui, né? Foi até o melhor dos ativos que eu te mostrei até agora. Veja que deu a taxa de acerto muito boa, de 87%. Nas suas operações você acertou aqui 87%. Depois de 142 operações, você conseguiu um fator de lucro muito bom de 3,75. Esse aqui foi o capital produzido, né? Daí o payoff foi 0,50. Veja que a média de tempo em operações é de 5 dias, né? Que ele vai ficar posicionado aí. Então, muito bom esse setup aqui. Você pode ver as operações que ele foi fazendo. Tomou alguns stops aqui e teve ótimas sequências vencedoras, né? Veja só que setup interessante aqui nesse ativo. Isso aqui eu estou testando no gráfico diário, né? Importante você entender. Não tente fazer isso aqui num gráfico intraday, num gráfico intradiário, se você não conhecer as estatísticas disso daqui. Tome muito cuidado com o que você faz nesses gráficos aí muito pequenos aí, principalmente no índice futuro, tá? Tome muito cuidado. Outro ativo onde esse setup funcionou muito bem foi na LREN3 gráfico diário. Olha que ótima essa curva de capital na LREN3. Desde 2006 esse setup tem funcionado muito bem. Como você pode ver, ele teve ótimas sequências vencedoras aqui nesse período recente, né? Praticamente não tomou stop. Então ele funciona muito bem. Você tem que escolher os ativos certos, né? Veja que ele deu 91% de acerto. 91%. Que sensacional. É um setup tranquilíssimo, né? É lógico que ele vai ter as dificuldades dele, tá? Mas ele tem uma taxa de acerto muito boa, com fator de lucro de 5,81. Depois de um total de operações aqui de 113 operações, um payoff de 0,56. Essa taxa de acerto aqui foi sensacional, né? Olha que coisa linda, 91% de acerto. Isso aqui é muito bonito, né? Quem não gosta de acertar as operações e meter o dinheiro no bolso, né? Olha isso, 91% de acerto. E você teve aqui um drawdown pequeno de 8%, tá? Olha só, na própria curva de capital você vê essa belezura. E você teve aqui uma sequência vencedora de 49 trades em seguida, só acertando.
tá? Você fez 50 operações vencedoras em seguida. Você entra, acerta, entra, acerta, entra, acerta, entra, acerta. Então precisa ser um grande azarado para entrar nesse setup e tomar um stop, tá? Lembrando que são ganhos pequenos, né? Ele não vai te dar muito. Muitas vezes ele vai sair quase no 0 a 0, né? Veja só. Então ele já está saindo rápido das operações. Setup muito interessante. Veja as operações que ele foi fazendo. E que legal, né? Essa curva de capital. Outro ativo onde esse setup vai funcionar é na EGE3. EGE3 gráfico diário. Então olha só que coisa linda esse setup aqui na EGE3, no gráfico diário, sendo aplicado, ele conseguiu produzir essa curva de capital, né? O pior momento que a gente consegue ver aqui foi nessa época, de 2002 aqui, né, de 2003 até 2005 por aqui. Tá? Esse aqui foi o único momento onde ele teve uma dificuldadezinha maior. Depois disso, ele só veio subindo. Então foi muito bom, um setup interessante. Sempre tem que escolher os ativos certos, né? A gente está testando aqui desde 2000. E outra coisa é que eu estou querendo te ensinar o processo. Não quer dizer que esse é o seu setup. Não estou falando isso. Eu estou te mostrando o caminho. Você tem que encontrar um setup vencedor, escolher os ativos certos, fazer o gerenciamento de risco. E aí você vai ser um trader vitorioso. Veja que você acertou 87% das suas operações aplicando esse setup na EGE3. Você teve aqui um payoff de 0,73, tá? E um total de operações de 182 operações. Fator de lucro de 5,07. Olha que legal esse fator de lucro. Depois de toda essa quantidade de operações, é um fator de lucro alto, muito alto. Tá? É difícil você achar um fator de lucro desse. Só que é lógico, esse setup ele tem as características dele. Muitas vezes ele vai ser um setup que muita gente não vai gostar, porque ele já vai estar fechando a operação rapidamente. E ele tem que fechar a operação só com o sinal de saída. Então são alguns detalhes que certas pessoas vão gostar e outras não, né? Então você teve aqui um payoff de 0,73 e olha só que drawdown legal aqui, ó, 4,99%, né? E você teve aqui a média de tempo em operações foi de 6 dias. É importante perceber um detalhe que você não pode deixar passar, né? Seguinte, média de tempo em operações vencedoras, 4 dias. Mas a média de tempo em operações perdedoras é muito maior. Então, se você tiver uma operação te dando prejuízo, essa operação ela vai ficar um bom tempo lá te dando prejuízo até fechar acima da média das 5 máximas. Mas aí você vai jogar o setup no lixo por causa disso? Não, claro que não. Eu estou te mostrando aqui os sinais, né, o que esse setup foi fazendo com a curva de capital ao longo do tempo, certo? É lógico que ele tem os defeitos dele. Um dos defeitos é esse daqui. Se essa operação te der prejuízo, possivelmente você vai ficar um longo período esperando até ele fechar acima da média das 5 máximas, tá? Mas fora isso, essas aqui são as estatísticas, né? Em troca disso a gente tem aqui 87% de acerto, tá? Então isso daqui é na EGE3, gráfico diário. E as operações estão aqui para você poder observar, operando só na compra, né? É importante prestar atenção nisso. E você teve aí esse desempenho. Certo? Então tá aí o nosso setup. Te mostrei alguns ativos onde esse setup funciona. Espero que você entenda que existe aí uma infinidade de ativos para a gente poder testar, para a gente poder catalogar, ver se funciona no setup. Aqui eu só te mostrei alguns. Isso não significa que esses são os únicos ativos aonde esse setup funciona. Existem diversos ativos e basta você testar a estratégia e encontrar os ativos certos. Isso daí é um segredo muito importante, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje e eu quero te pedir, por favor, clique no like aí, curta esse vídeo e acesse o nosso site para você ver mais informações sobre setups, estratégias, estatísticas, né? O link está aí na descrição. E participe do treinamento intensivo se você quiser fazer backtests como esse daqui, que eu faço no Profit Chart, certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo do canal.